Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando. Estamos ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. E a partir de hoje, também uma novidade para você, estamos transmitindo pela rádio 365, uma estreia hoje do programa Gente que Fala, aqui na rádio 365, olha que bacana. A 365 transmite jornalismo, futebol, música, uma programação muito bacana, 24 horas por dia na internet. Para você ouvir a Rádio 365, para acompanhar o programa Gente que Fala, é só baixar o aplicativo. Para smartphone, tem para Android, tem para iPhone, ou no site, né? Você vai lá na página 365.com.br. E a equipe do programa Gente que Fala, em nome do nosso diretor, em nome do jornalista Fausto Camunha, quer agradecer por esse momento de estreia aqui na Rádio 365, agradecer ao Pichoxó, que é o fundador, idealizador da emissora, também ao Olivério Júnior, Pichoxó e Olivério Júnior, que são sócios nesse projeto, que tem por trás a Apatec Broadcast, que é a empresa de assessoria para emissoras de rádio, dona da marca patente, né, da marca 365. Então, muito obrigado, Pichoxó, muito obrigado, Olivério Júnior, por receberem, por acolherem o programa Gente que Fala na grade de programação de vocês. Afinal, o Gente que Fala está há 22 anos no ar, quase 23. É tradicionalmente um programa de rádio, transmitido aí ao longo do tempo, com o advento da internet, transmitido também em multiplataforma, mas essencialmente um programa de rádio. Contada essa novidade para todo mundo aqui, para a nossa audiência, até 13h a gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos entrevistados de hoje. 973350038 é o número. De novo, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, 12:03, segunda-feira, início de semana, vamos com saúde, empenho, dedicação por aqui, colocando em campo o nosso time para análise e debate dos temas por aqui propostos. Dr. Milton Flávio, médico urologista, assessor da presidência da FAPESP. Tudo bem, Milton Flávio? Seja bem-vindo mais uma vez com a gente. Obrigado pela colaboração sempre. Eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez com vocês, com uma bancada, como sempre, muito qualificada e comemorando essa nova estreia. Parabéns a todos vocês e pelo crescimento e merecimento que esse programa enseja. Obrigado, Milton Flávio, pelas palavras. Também com a gente, Graziela Mirê Pérez Lopes. Ela é diretora-geral das escolas Lumiar. Tudo bem, Graziela? Bem-vinda. Um prazer recebê-la por aqui. Oi, Mauro. Tudo ótimo. Eu também agradeço demais a oportunidade aqui de refletirmos aí sobre esse tema tão importante, com pessoas tão bacanas aqui. Então, muito obrigado pelo convite. Parabéns aí pelo programa. Obrigado pelas palavras, obrigado pela presença. Paula Fiorentini, arquiteta, ela é head, proprietária, né, do Paula Fiorentini Healthcare Design. Tudo bem, Paula? Bem-vinda. Tudo bem, gente, bom dia. Também quero agradecer muito a oportunidade de participar desse programa, de discutir assuntos tão importantes para a sociedade, com um grupo tão seleto aí. Obrigado, Mauro. Obrigado pela presença. E o ator Carlos Moreno, também com a gente, voluntário da Associação Viva e Deixe Viver. Boa tarde, Carlos Moreno, como é que você está? Oi, boa tarde, estou ótimo, porque eu estou na companhia de vocês e dos ouvintes também. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por estar com pessoas tão bacanas. Obrigado pela presença, Carlos Moreno. Então vamos aqui, 12:04, ao nosso primeiro assunto da semana. Olha, a semana passada, que começou com a morte de uma professora por um aluno de 13 anos, terminou sem caminhos claros para evitar que a tragédia se repita. Para especialistas, esse caso específico só se explica com um conjunto de causalidades. A esfera emocional, as dinâmicas familiar e social, as situações na escola, o fator transgeracional e
cada vez mais as redes sociais. Segundo alguns psicólogos, o adolescente está perdido, não tem parâmetro identitário e é presa fácil de grupos extremistas na internet. Graziela, a gente debateu bastante esse episódio aqui no programa Gente que Fala ao longo dos últimos dias. Há uma preocupação crescente com a saúde mental da infância, da adolescência, isso já vinha existindo, foi ampliada com a pandemia. Sinais foram dados antes daquele episódio, daquela tragédia. A gente tem que tirar um aprendizado disso tudo. Qual a sua avaliação? Olha, Mauro, complicado, né? Eu diria que assim, esse problema, né, essa questão, uma questão social, estamos todos aí diante dessas ferramentas tecnológicas, né, que estão se aprimorando cada vez mais e que fazem com que várias coisas aconteçam aí na nossa sociedade, né? Estamos todos aprendendo, não só os jovens, mas também os adultos. E aí, essa é uma questão, né? Porque quando você traz, é necessário aí uma rede de apoio dessas famílias, né, uma rede de apoio dos profissionais, estamos todos aí lidando com isso tudo, né? Quando a gente pensa em escola, que é obviamente, né, a parte que cabe aqui ao meu coração, né, uma das minhas maiores paixões na vida, pensar em escola, né? A gente está diante de um cenário que aquela escola de antigamente, ela não prepara mais os jovens, as crianças, para lidarem com essas questões complexas da sociedade hoje em dia, né? Outras habilidades são necessárias para serem desenvolvidas, né? Está tão em alta falar de habilidade socioemocional, acho que não tem escola que não fale disso hoje, né? Como é que o quanto a escola precisa preparar as crianças para lidarem aí, né, na gestão das suas emoções, conseguirem socializar, conseguirem se expressar, mas a gente não tem muitas referências de como isso se faz, né? A Lumiar é uma escola que tem um currículo focado em habilidades, né, no desenvolvimento dessas habilidades. Então, estamos sempre aí conversando como é que a gente pode apoiar esses estudantes, essas crianças, a lidarem aí com as suas habilidades sociais, emocionais, e acho que esse problema complexo, a gente como escola não vai conseguir resolver sozinho, né? É realmente necessário aí uma mobilização de vários atores aí sociais para que a gente consiga avançar e dar o apoio que a gente precisa para esses jovens e essas crianças conseguirem lidar com as ferramentas que estão chegando por aí, né? Elas estão chegando e elas vão continuar chegando, né? Então, é muito importante a gente entender quais são as habilidades necessárias e termos espaço nas escolas para se trabalhar isso de uma maneira significativa, profunda, né? Acho que esse é um grande cenário, um grande debate aí entre as escolas atualmente. Agora, o desenvolvimento da criança, do adolescente, a gente sabe que o trabalho é conjunto. A família educa, a escola ensina, é uma via de mão dupla, mas isso não necessariamente está acontecendo. A família não está devidamente integrada na comunidade escolar como deveria. Como é que a escola tem chamado o papel da família, dos pais em relação a essa questão? Nossa, Mauro, eu sempre falo isso, é muito interessante, né? A gente trabalha com educação, aprendizagem, ensino, e a gente tem os nossos jovens com a gente todos os dias, né? Então, é um espaço que a gente tem de bastante oportunidade. Porém, a família, não tem como a gente ter as famílias todos os dias, 3, 4, 5 horas por dia, né? Então, eu fico pensando bastante, né? Como é que a gente educa essas famílias, né? Não dá para ser só a escola, mas a escola precisa, sim, envolver as famílias nas conversas, né? A gente tem um dos nossos pilares lá na Lumiar, chama gestão participativa. Isso porque a gente envolve bastante tanto os estudantes em decisões, em como é que a gente vai organizar as nossas rotinas, o que é relevante para ser aprendido, mas também envolvemos as famílias, né? Tivemos aí recentemente, por exemplo, um momento de café com a gestão, em que a gente traz as famílias, esse diálogo ele é muito importante. Porém, o espaço é restrito, então existe um grande desafio, né? Quando a gente fala em envolver as famílias, né, a gente percebe, por exemplo, tem muitas famílias que cobram assim a escola, né? De como é que você vai ajudar o meu filho a sair das telas e a fazer outras coisas? Como é que você vai ajudar as crianças a desenvolverem o pensamento crítico para lidar com esse monte de fake news e tudo isso? A gente tem as nossas possibilidades, mas é necessário que a família realmente se envolva também, né? Que a família lá em casa, ela perceba quais são os conteúdos que estão sendo acessados, né? Como é que ela está se portando, né? Uma família que tem o costume da família ficar muito na tela, e é essa referência que a criança está tendo do adulto, né? Então, tem uma série de coisas que são, sim, muito necessárias para as famílias
refletirem, né? É claro que a escola pode apoiar, a mídia pode apoiar, né? Então agradeço esse canal também, porque também é um canal aí de reflexão, né, para diversas famílias que estão aí nos ouvindo. Então é realmente bastante importante que esses adultos também estejam inteirados aí de como eles podem ajudar esses jovens, né, no desenvolvimento dessas habilidades sociais, emocionais e dessa responsabilidade, né? Porque para usar a ferramenta, né? Eu gosto muito de pensar em ferramenta, né? As ferramentas chegam, né? E a gente precisa utilizá-las com responsabilidade, né? Por isso a liberdade. Então, o convite às famílias de se inteirarem também, né? Como ajudar e apoiar e também aprenderem a usar essas ferramentas com responsabilidade, né? Milton Flávio, qual é a reflexão a partir do episódio ocorrido na semana passada com o ataque do garoto de 13 anos, naquela escola na Vila Sônia, que levou à morte de uma das professoras? Sinais de alerta foram dados, havia já uma queixa em relação a ele, uma queixa policial em relação a ele, feita por uma professora de uma outra escola. Sinais de alerta tinham sido dados também dentro de casa, por conta da agressividade, tudo isso na esteira desse problema de saúde mental da infância, tudo isso agravado também por conta da pandemia. Qual que é a reflexão? Olha, eu circunstancialmente lia nesse fim de semana o depoimento da mãe de um garoto que tentou ou atentou numa escola, se não me engano, de Santa Catarina, com uma besta, com flechas, coisa e tal, e que, para nossa sorte e dos alunos e da família, não houve nenhuma vítima maior, né? Não houve nenhuma vítima fatal. E ela expunha as dificuldades que ela enfrentou, por não ter percebido, né? Conviver com o filho o tempo todo, assistir às mudanças de comportamento que ele tinha, mas era uma criança que evoluía, que entrava na adolescência, a gente tem uma certa tolerância na adolescidade, e a mãe e a família não conseguiram identificar naqueles novos gostos, nas roupas pretas, no coturno, no isolamento que ele fazia, essa possibilidade de que ele estivesse entrando e enveredando aí por um caminho que levasse, eventualmente, como levou, a uma agressividade maior e a um atentado contra seus colegas. A escola, na verdade, é a segunda família, né? Provavelmente, esse jovem desajustado, eu não acho que é por conta dos instrumentos apenas e tão somente da oferta que você tem hoje na internet, né, de conteúdos que ele pode receber, mas eu acho também que é uma desatenção da família. A família tem delegado cada vez mais para a escola, para a internet, né, virou aquela coisa interessante, né? Desde criancinha, dá para a criança brincar enquanto ela não está querendo comer, ela fica brincando e você vai enfiando a comida na boca dela, você vai ensinando ela a sobreviver às custas, e para a família é uma tranquilidade. Dá um celular para a criança, dá um joguinho e você vai fazer as suas coisas. Mas, infelizmente, isso acaba tendo repercussões muito graves que nós temos que acompanhar. A escola faz um papel relevante, eu tenho certeza absoluta que essa não é a perna fraca do problema. Ao contrário, as escolas tentam fazer. Eu acho que o problema, Mauro, está na família. A família está se ausentando cada vez mais das suas responsabilidades e o resultado está aí, né? Não dá para delegar ao Estado, não dá para delegar à escola um papel que é da família. Ou a família reassume o seu papel, ou nós vamos continuar enfrentando, se não for na escola, num outro palco que esse adolescente ou esse jovem vai escolher. Carlos Moreno, seu olhar sobre esse tema, você compartilha das opiniões dos colegas? O áudio está fechado. Eu concordo totalmente. Eu acho que, pelo que eu percebo, as pessoas hoje em dia querem tudo terceirizar, sabe? Vou terceirizar os meus filhos, sabe? Parece que assim, vou lavar as mãos e a escola é que é responsável. Não, de maneira nenhuma. A escola, essa não é a função da escola. Essa função é da família. O que a criança vai reproduzir aquilo que ela está vendo na família. Então, eu acho um absurdo, quer dizer, e a Graziela comentou que a gente precisa né, se habituar e se adaptar às novas ferramentas. Cara, na verdade, esse menino usou uma ferramenta
primitiva, sabe? Não é que ele fez bullying, que ele fez alguma coisa, não. Ele pirou e usou uma ferramenta, uma faca. Então, o que leva? Não tem, eu acho que não tem nada a ver, sabe? A exposição a tecnologias, a internet. Ele pegou uma faca. Quer dizer, então, tem um sentimento dele que precisa ser tratado pela família, em primeiro lugar. Como é que a família não percebe, sabe? O cara agora está só usando preto, não fala mais com ninguém, mas é uma fase. Não, não é uma fase. É uma fase, a adolescência é uma fase. Mas, assim, pela experiência que eu tenho com Alzheimer, que eu depois posso falar melhor sobre isso, é muito comum as pessoas falarem, não, isso é normal, porque a pessoa está ficando gaga, é normal a pessoa... Não, não é. Sabe, a pessoa está dando sinais de que está com um problema mental. E você tem que estar atento a isso e saber fazer o que é necessário naquele momento. Então, assim, do mesmo jeito que você tem que tratar um idoso, é o jeito que você tem que tratar um adolescente, uma criança. Por que o menino, sabe, não importa quanto de internet ele veja, por que o menino pegou uma faca e levou para a escola? Então, Moreno, só para reforçar o que você está colocando, Moreno, eu me lembro de uma pessoa muito amiga minha que falava com certo orgulho, né? Meu filho não leva desaforo para casa. É um garoto que maravilha, né? Não leva desaforo para casa. Ele, não vem esse negócio do professor querer se impor, não vem essa questão do chefe dele no emprego se impor, ele não leva desaforo para casa. Bom, não leva mesmo, está desempregado até hoje, né? E vivendo em conflito com a sociedade, né? E para o pai isso era um belo conforto. Meu filho é independente, né? Ele resiste e reage a essa violência que a sociedade tem. Desculpa, a sociedade é violenta, sim, sempre foi, né? Só que a maneira de reagir a ela, eu sempre brinquei, eu tenho 3 filhos que me deram muito pouco trabalho, mas eu dizia, ou você educa em casa, ou a sociedade vai reprimir depois. Não há outra alternativa. Paula Fiorentini. Oi. Se eu olhar sobre esse tema, vamos lá. Eu tenho 4 filhos e eu concordo plenamente com o que todo mundo falou. Acho que a questão aí é muito a gestão da família, né? O custo da família. Eu vejo situações dos meus filhos que são adolescentes, de amigos que não têm, cujas famílias não têm esse pulso, então amigos que não têm rédea no seu trato com os demais amigos. Então eu vejo crianças cujos pais passam a mão na cabeça e realmente se sentem livres para qualquer coisa, né? Mas especificamente em relação a esse caso que aconteceu, dessa professora assassinada no ensino público, eu acho que isso reflete muito, muito, muito a violência que essas crianças vivem dentro de casa, né? Que enxergam dentro de casa. Elas estão expressando a violência desenfreada que permeia a vida delas. Muitas vezes o pai violenta sexualmente a mãe, a irmã, violência física, psicológica. Então, eu acho que isso mostra um problema muito grande da sociedade, de uma violência intrínseca dentro das famílias, isso de qualquer nível social, mas muito de famílias de classes sociais mais simples, onde muitas questões relacionadas à violência física e sexual acontecem. E eu também vejo esse assassinato dessa professora contra como se fosse uma violência contra a mulher, né? Um feminicídio para mim, isso para mim. Então, eu consigo enxergar coisas muito piores em relação a esse assassinato dessa professora, relacionado à violência à mulher. 12h19, programa Gente que Fala no ar, edição de segunda-feira, ao vivo aqui pela UTV, a TV da internet, também pela Rádio 365 e pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Próximo tema por aqui, o ator Carlos Moreno, que está aqui com a gente, ícone do teatro, gravado para sempre nos corações brasileiros pelos comerciais da Bombril e de outras marcas também, é um dos novos voluntários da Associação Viva e Deixe Viver. Carlos Moreno está usando seu talento, empatia e carinho na desafiadora missão de contar histórias para crianças em hospitais da Rede Viva em São Paulo.
Empolgado com essa missão, o ator declarou recentemente que não há nada melhor do que você sair do quarto e deixar uma criança feliz e sorrindo. Carlos Moreno, conta pra gente essa sua nova atividade, esse seu novo projeto. Então, como eu falei há pouco, eu tive um envolvimento com uma associação chamada ABRAS, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, quando foi detectado o Alzheimer na minha mãe. Minha mãe é um caso raro porque ela foi diagnosticada com 80 anos e ela viveu até os 93. E até o último dia, enfim. Claro que ela teve uma perda cognitiva, enfim, foi visível. Mas ela é um caso raro porque ela não chegou naquele ponto mais trágico do Alzheimer, que é virar um vegetal e não reagir a nada. Quer dizer, até o último dia, antes dela morrer, a gente almoçou e ela cantou e ela ainda reconhecia todo mundo, enfim. Então, é um caso raro, que as pessoas falam, existe medicamento, não tem cura, mas existe medicamento que retarda a evolução da doença. E mesmo assim, por uns 3, 4 anos. Minha mãe, enfim, foi maravilhoso. O que eu quero dizer com isso? Que daí eu virei voluntário da Abras, porque eu tinha um envolvimento legítimo com a causa, né? Mas eu trabalhei mais na parte administrativa, né? E depois que minha mãe faleceu, já faz alguns anos, eu fiquei com esse vazio. Eu falei, é muito bom você trabalhar e ajudar alguém, né? Eu pensei, bom, eu sou ator, o que do meu know-how eu posso ajudar? E eu comecei a pensar em contação de histórias. E daí eu entrei na internet, né? Claro, no Google, e tem centenas de pessoas que fazem esse trabalho. Algumas de uma maneira que dá um pouco de vergonha alheia, e outras que são muito bacanas, muito bacanas. E, por coincidência, eu comentei esse assunto com um amigo, e ele falou, você tem que falar com o Valdir Cimino, que é o presidente dessa associação. E aí eu procurei e comecei a fazer o curso. Então, assim, essa associação, ela tem um preparo que dura 2 meses, porque algumas eu fazia assim, é um workshop no sábado de manhã. Aí você acaba e você fala, bom, bacana o que eles falaram, mas eu já estou preparado para entrar no hospital e ler para crianças, enfim. Então, eu acabei caindo nessa associação, Viva e Deixe Viver, e eles têm um preparo fantástico, assim, é um preparo sério, que te dá uma base em todos os sentidos, o que significa uma narrativa, o que significa você ser um voluntário, né? O que significa a sua postura dentro de um hospital, sabe? Enfim, ele é muito abrangente, muito sério, e depois dessa parte toda teórica, aí você tem um treinamento prático, né? Você tem lá um monitor e você acompanha ele durante um período nas contações de histórias, nas leituras dentro dos quartos. Até que você vira, né, ganha a sua graduação, você ganha o jaleco da associação Viva e Deixe Viver, que é uma honra. Então, o que eu estou fazendo agora como voluntário é isso, e eu ainda tenho um pouco de insegurança, porque as pessoas falam assim, imagina, você é ator, você dá conta disso facilmente. Tudo bem, eu posso ter alguma prática em ler um texto e dar vida para aquele texto, mas é muito diferente do que você fazer teatro. Porque quando você faz teatro, as pessoas que foram lá te assistir, elas quiseram ir lá te assistir, elas já pelo menos sabem do que se trata, né? E você já preparou aquilo, já ensaiou um tempão. Então, no hospital, tem esse componente do inusitado, do inesperado. Sabe, eu sou compulsivo, eu comprei um monte de livros, mas assim, eu carrego aquela sacola e você fala, mas qual livro, em que quarto eu vou entrar? Quantos anos tem essa criança? Em que estado que ela está? Estado emocional. O que eu posso ler que vai dar? Enfim, é sempre uma surpresa.
Então, isso é um grande aprendizado que eu estou aprendendo. Eu comecei agora, há pouco tempo. Então, eu estou realmente aprendendo como você lidar com uma situação nova a cada quarto que você entra e saber escolher uma boa história e fazer a criança... Porque não é você pegar e simplesmente ler o livro, tá, tchau, acabou. Não. Você tem que envolver a criança naquela história, naquela narrativa, para que ela saia desse mundo, né, e vá para outros mundos. E então, interagir com ela, né, ao mesmo tempo. Não é só simplesmente ler. E aí, tem pesquisas que eles estão fazendo, porque é uma associação muito séria e que está comprovado cientificamente, né, o estado da criança, quando você entra e quando você sai. Eles estão fazendo pesquisa sobre isso, dos hormônios, cortisol Carlos, dá para entender perfeitamente nesse laboratório do teatro e o laboratório do hospital, né, não tem pontos coincidentes, porque no teatro ficou bem claro, o público vai te ver, e no hospital você vai ver aquele paciente que está precisando ali da sua ajuda. Agora, como é que funciona ali, diante da criança, independentemente da doença que ela tenha, a escolha do livro, a escolha da história, o que ela quer ouvir, como é que você fica sabendo depois, qual é o feedback que tem em relação à evolução terapêutica, né? Como é que ela está evoluindo em relação ao tratamento, por conta desse trabalho feito por você? Então, como eu te falei, eu tenho já um acervo de livros infantis e um pouco vai da tua intuição. Às vezes você pode perguntar para a criança, primeiro de tudo, você pergunta, você entra no quarto, eu sou um contador, você quer ouvir uma história? Sabe? Não é que você vai invadindo. E daí, às vezes, você pode perguntar, que história você gostaria de ler? O que você gosta? Aí a criança meio te dá uma dica. E o que eu estou falando dessa pesquisa que é científica, que eu não estou participando da pesquisa, mas está sendo feita, e assim, entrar no quarto e com aquele cotonete pegar a saliva da criança e no final pegar de novo a saliva da criança. E depois fazer uma comparação. O que aconteceu? Se aumentou ou diminuiu o nível de cortisol, que é um hormônio que deixa as pessoas para baixo, ou o nível do hormônio, que é o ocitocina, que é o nível do bem-estar. Então, está mostrando que a leitura de histórias faz um bem para a criança. Não é assim que a leitura de histórias vai curar a criança, mas deixa ela muito mais disponível, e os enfermeiros e os médicos reconhecem que a criança fica muito mais disponível para aderir aos tratamentos, sabe? Porque é a maravilha da leitura, é a maravilha de te transportar para outros lugares. Então, você consegue, né, com aquele trabalho que você está fazendo, transportar a criança para outras realidades, sabe? E ela fica um tempo... E tem uma comparação, desculpa eu já vou parar de falar, mas tem uma comparação com como eu cuidei da minha mãe com Alzheimer. E as pessoas falam, não adianta fazer nada, porque a pessoa está com Alzheimer, ela não lembra nada. Não, isso é o pior erro que pode fazer. Pior erro. Porque a pessoa tem um mínimo, está perdendo, mas tem um mínimo de entendimento cognitivo. Então, às vezes, você pode contar uma coisa... Enfim, a gente fez uma festona para minha mãe, quando ela fez 90 anos, e as pessoas falaram, mas o que adianta fazer uma festa? E realmente, ela entrou no carro, ela falou, de onde a gente foi? Mas tem um sentimento que permanece, que é um sentimento de bem-estar, sabe? E isso permanece. Da mesma maneira que, se você for entrar num embate com uma pessoa com Alzheimer, não vai adiantar nada, porque ela não tem mais um raciocínio e só vai causar um mal-estar. E é isso que eu estou percebendo, que quando eu vou ler uma história para uma criança, a gente tem lá um relatório que a gente tem que fazer depois. Quando eu entrei nesse quarto, em que estado a criança estava? E em que estado ela estava quando eu saí? E normalmente é assim, visível,
É visível. Flagrante, né? É flagrante. É. Sim. Isso é Muito uma bem, coisa Carlos. que é muito, muito recompensador. Eu estou adorando fazer esse trabalho. Carlos, muito, muito legal. Parabéns aí pelo seu trabalho. Vamos seguir aqui 12:30 com o próximo tema aqui dessa edição do programa. Eu queria dar um palpite, né? Fala, Milton. Da minha experiência. Primeiro, como deputado, eu fiz uma lei que levou, de maneira oficial, a escola para dentro do hospital. Crianças e adolescentes internados por períodos crônicos passaram a ter o apoio efetivo da escola, da educação, do Estado, para que eles se sentissem em outras condições. Por isso que o Moreno falou, né? O fato da criança estar internada com um câncer, mas continuar tendo o apoio de um professor, garantindo a ela um aprendizado continuado, dá a ela a sensação de que, de fato, ela vai suportar, ela vai sobreviver e vai voltar em condições diferentes quando ela puder voltar para a escola dela, né? Então, isso foi uma lei que a gente fez, foi uma lei importante, que continua existindo hoje. Eu enfrentei uma resistência enorme da secretária de Educação. O Mário Covas teve que vetar minha lei, eu tive que derrubar o veto do meu governador, e eu era líder da bancada. E a segunda questão, eu falo, viu, Moreno, queria cumprimentar você pelo teu depoimento, porque eu também sou médico, sou professor de medicina, e fui diretor de um hospital de clínicas durante 5 anos e fui superintendente do IANS durante 2. Né? E essa questão do voluntariado, que é uma coisa muito importante, né? Você dizer do treinamento. Não basta você querer ser voluntário. Eu quero fazer, eu quero ajudar, né? Eu quero ir lá. Não basta querer ir lá. Tem que saber como ir lá, né? Em que condições você pode ir lá, qual é o treinamento que você tem que ter, quais são os cuidados que você tem que ter. E você chamou a atenção para um fato muito importante. No teatro, há um distanciamento entre o ator e a plateia. No hospital é o contrário, é um contato, né? A criança vai te abraçar, vai te beijar, né? Quando ela pode fazer isso. Então, eu queria primeiro te cumprimentar pelo teu depoimento, pela tua atuação, estimular as pessoas ao voluntariado, mas elas têm que aprender. Para ser voluntário no hospital, eu preciso aprender o que é o hospital e o que é um paciente. Nossa, perfeito, super obrigado. Eu fiquei feliz com o que você falou do seu depoimento. Obrigado. Mauro, se eu puder dar uma palavrinha rápida também, bem breve para a gente seguir com os demais temas, Graziela, sim. Uhum. Tá bom. Fazer um paralelo aqui com o que o Carlos trouxe, né, e também o que a gente estava discutindo antes, porque, assim, primeiramente, fiquei encantada de saber que essa associação tem esse cuidado, justamente como o Milton estava falando, de contextualizar o que é, né, o que é aquele ambiente, o que é aquele hospital. Porque é muito importante entender o que você vai fazer lá antes de chegar lá. E eu sinto que isso é uma necessidade para os professores hoje em dia, né? O que significa ser um professor hoje em dia, né? O que significa? O que é a escola? Como é que você chega lá e faz o que você trouxe aí de uma forma muito bacana, que é envolver essa criança, né? Deixar uma criança feliz é uma sensação incrível, né? E tem bastante a ver com a educação, né? Quando a gente sai de uma sala de aula e você vê aquela garotada entusiasmada, envolvida, né? Isso não há satisfação maior, né? E a gente precisa aprender como fazer isso, porque a aprendizagem só vai acontecer quando a criança estiver dessa forma, com os bons hormônios ali fluindo, que ela estiver se sentindo feliz, contente, motivada, né? Uma sala de aula pesada, né? Com muita crítica, com tudo para baixo, com a criança sentindo que ela não vai conseguir, não vai ajudar, né? Então, isso que você trouxe, né? Como é que a gente envolve as crianças naquela narrativa? Você falou, né? Que você pergunta para elas que tipo de história elas querem ouvir, né? Esse envolvimento, ele é fundamental para essa escola fluir, a gente envolver as crianças, entenderem o que elas querem aprender, o que elas estão interessadas, o que cativa, porque daí já é meio caminho andado para a gente lidar, né? Com tanto o interesse, né? Essa coisa do teatro e do hospital tem a ver com interesse e necessidades, né? Quais são as necessidades daquele público e quais são os interesses para que a gente consiga envolver. Então, muito obrigada, fiquei muito feliz também de ouvir o relato. Agora, 26 minutos faltando para 13h, a gente vai seguir com mais um tema por aqui no programa Gente que Fala, para dizer o seguinte, gente, olha, o Hospital Pérola Byington, conhecido como Hospital da Mulher, recentemente inaugurado no centro de São Paulo, oferece entradas e fluxos separados de acordo com o perfil da paciente. Assim, olha, vítimas de violência sexual não precisam passar pelo hall e vão direto para o atendimento por um acesso exclusivo.
a mudança foi um dos cuidados tomados no projeto da unidade de 50 mil metros quadrados, que concentrou e ampliou os atendimentos do Hospital Pérola Byington. Paula Fiorentini, você é responsável pelo projeto. Como é que surge, ou como é que surgiu esse conceito? Isso já foi encomendado a você? Você é que ofereceu essa proposta? Como é que foi isso? Então, isso não foi encomendado, mas como a conversa toda aqui está sendo feita baseada em que o Carlos está explicando o que para a gente? Acolhimento, humanização, com relação à criança, ao paciente. Então, eu sempre digo para os meus clientes que não adianta um projeto maravilhoso de infraestrutura tecnológica se aquela pessoa que está em contato com você, a bata branca, o médico, a enfermeira, a pessoa que está acompanhando o seu sofrimento, não tem a sensibilidade e o cuidado desse cuidar, né? Eu tive a honra de ser arquiteta desse hospital, o mais importante hospital da mulher da América Latina, o 5º maior do mundo, e aprendi muito, muito, mas, gente, o meu aprendizado foi gigantesco. Acho que é o meu maior orgulho como arquiteta, porque o escritório que eu comando aqui é um escritório só de mulheres. Nós somos responsáveis pelos projetos mais importantes de hospital no Brasil todo, até fora do Brasil, e tenho muita honra de sermos um time 100% feminino e de ter podido pensar nesse hospital na mulher. Mauro, foi assim, meu maior orgulho profissional, mas meu maior desafio também, porque tive que escutar muitas coisas que não faziam parte do meu dia a dia, né? Violência sexual não faz parte do meu dia a dia, mas eu tive que me colocar no lugar dessas mulheres, né? Então, esse hospital, ele vem encomendado com um pronto-socorro, né? E nós tivemos cuidado de fazer 2 pronto-socorros separados, um voltado à saúde da mulher, como toda, parte de ginecologia, obstetrícia, essas coisas, e outro voltado somente para a violência sexual, né? Que gente, a gente vive uma questão endêmica chamada violência sexual contra a mulher, né? E essa pandemia, ela não é curada por meio de uma vacina. Nós temos um problema grave estrutural na sociedade, com consequências seríssimas em relação à saúde pública. Então, a gente teve cuidados em relação a esse projeto, de dar assistência para essa mulher, nesse momento traumático, terrível, físico, psicologicamente, mas tentar minimizar esse momento tão terrível e trazer agilidade no cuidado. Então, os 2 pronto-socorros que a gente tem, um somente dedicado à saúde da mulher, à violência contra a mulher, ele recebe essa paciente, ele consegue dar o encaminhamento assistencial, acolher ela, dar o suporte psicossocial, sem ela ter que cruzar com as outras mulheres que estão nos outros pronto-socorros, e se ela precisar ser internada, ir para algum centro cirúrgico, alguma coisa, ela faz tudo por dentro. Em compensação, a equipe, que é uma coisa cara no hospital, a gente manter um hospital funcionando é cara, essa equipe ela consegue ser otimizada, porque como ela tem um fluxo interno entre esses 2 pronto-socorros, ela consegue ser otimizada, ela consegue ser ágil, ela consegue ser racional na sua assistência, vamos dizer assim. Então, foi um projeto que eu me preocupei muito, muito, muito em receber essa mulher, dar um cuidado, dar uma assistência ágil, mas trazer um acolhimento muito grande para ela. E é muito interessante, Mauro, que a gente tem o pronto-socorro de violência sexual, nós temos um ambulatório de violência sexual, porque a violência sexual, ela não tem um fim, ela tem uma consequência muito séria, psicológica, a médio e longo prazo. Quer dizer, muitas mulheres entram em depressão, ficam ansiosas, tentam suicídio, quer dizer, é um problema de uma história longa, né? E que o Hospital da Mulher, ele que tem que dar esse suporte psicossocial, emocional, psicológico, não só assistencial, não só da bata branca que eu digo, não só do médico, da enfermeira, mas de todo esse cenário que vem junto desse trauma muito grande. Então, eu acho que eu tenho muitas realizações na minha vida profissional, mas o Hospital da Mulher, para mim, se perguntar, Paula, qual que é o seu projeto mais importante, te dá mais felicidade, mais orgulho, é o Hospital da Mulher. E ele foi construído dentro da Cracolândia, porque foi o terreno disponibilizado pelo governo do estado. Um desafio muito grande, porque existiam vários donos, a prefeitura era dona de uma gleba, o governo era dona, e a gente está falando de uma parceria público-privada, com uma série de vantagens. Então, foi um desafio muito grande, mas eu tenho muito orgulho e eu acho que é um produto muito, muito importante com foco em saúde da mulher, somente saúde da mulher. A gente está falando do maior centro de referência de saúde da mulher da América Latina. Houve realmente um grande trabalho ali de negociação entre a Prefeitura da capital e o governo do estado, a Prefeitura fornecendo, né, o terreno ali para o estado poder fazer, na verdade, a transferência do Hospital da Mulher, que já funcionava ali na
na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, né? Sim, Ali para a Avenida sim. Rio Branco, ali bem de frente para o terminal Princesa Isabel, né? Agora, a sua área, ela é voltada para projetos arquitetônicos hospitalares, exclusivamente? Sim. O meu escritório, a Fiorentini, tem mais de 60 anos, começou com meu pai. Nós somos exclusivos em projetos de hospitais, do mercado privado, no mercado público e nas parcerias público-privadas, que é uma modalidade nova de trabalho e que eu sou muito defensora. Eu acho que traz uma série de benefícios, principalmente para o paciente do sistema de saúde público, do SUS, né? E para o poder público também, ele já consegue gastar, sabendo o que ele vai gastar, consegue ter uma série de garantias, de métrica, de resolutividade, de produtividade, desempenho desse ente privado que vai comandar. Então, a PPP ela é a gestão de leitos públicos por uma empresa privada, né? Então, nós somos o escritório que mais construiu PPP no Brasil, das 6 PPPs de hospitais, 5 são projetos Fiorentini, que demanda uma expertise muito grande, porque não é simplesmente fazer um projeto de hospital. É um projeto de hospital que tem que ter uma métrica muito justa em relação a custo de construção, a custo de operação, porque isso tudo já foi pensado dentro de uma concorrência que foi ganha lá atrás, né? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração, mas muito com foco na sustentação econômica, porque o hospital ele precisa ser perene, o hospital tem que ser uma empresa sustentável economicamente, para a gente poder chegar no propósito que é atender esse paciente. Doutor Flávio, quero te ouvir também. Você que tem a experiência aí como gestor de hospital de clínicas, também passou pelo IANSP, a partir desse conceito do Hospital da Mulher com entradas separadas para as vítimas de violência. Eu acho perfeito, né? A Paula tem razão, né? E ela tem motivos para estar orgulhosa do que fez, né? Aliás, o Pérola Barton já é uma instituição que nos orgulha a todos. São Paulo, Muito. Aliás, vocês sabem que eu sou um paulista fanático pelo nosso estado, pelo nosso povo, pela raça e pela força que nós sempre demonstramos no enfrentamento dos desafios que nos são colocados. E o Pérola Barton é um desafio vencido, né? Um Hospital da Mulher. E a Paula tem razão, né? Porque a separação dessa mulher que sofreu uma violência sexual, uma violência física, né? Ela não pode entrar pela porta comum, né? Até porque eu queria aqui destacar, Mauro, além da separação, você colocar portas separadas, seguramente o Pérola Barton treinou de maneira diferenciada este pessoal que está atendendo essas mulheres, que não apenas chegam por uma porta diferente, mas chegam com uma vivência e com um problema diferenciado. Porque todos nós sabemos, e a Paula também, que há um preconceito, não só da sociedade, mas da mulher, da enfermeira, do atendente, que continua achando que muitas vezes a mulher foi submetida a essa violência porque ela provocou. Cara, mas ela estava... Você viu com que vestido ela chegou? Você viu a cor do cabelo dela? Você viu como ela era? Então, na verdade, é muito importante que, além da porta ser separada, as pessoas estejam preparadas para acolher essa mulher. E eu tenho certeza que a Paula contribuiu muito com esse projeto para dar ao Pérola Barton a capacidade e a condição de atender de maneira adequada essa mulher. Não apenas atender, mas acolhê-la num momento muito difícil que ela vive. Doutor Milton, obrigada pelas suas palavras, fico muito lisonjeada por ter me dado esse relato tão importante. Mas eu sempre falo que a cereja do bolo é exatamente essa, né? Quem vai encostar no paciente, quem vai conseguir fazer a assistência à beira-leito, né? Esse treinamento dedicado à violência da saúde da mulher, as pessoas que realmente vão ter esse cuidado com ela, eu acho que faz a diferença total. Mas em relação a eu projeto tanto nos hospitais, eu aprendi tanto em projetar um novo Hospital da Mulher, porque quando a gente projeta um hospital, você bem sabe, a gente vai fazer um pronto-socorro, general, né? Um pronto-socorro. E a gente projeta sempre a sala de emergência para receber essas ambulâncias com pessoas politraumatizadas, uma série de coisas. Nesse Hospital da Mulher, eu tive que aprender que muitas mulheres chegam de ambulância violentadas, de tão extremo que é o estado delas, físico, psicológico, elas chegam de ambulância. Então, essa emergência que eu tive que projetar, ela foi a única emergência totalmente diferente da minha vida profissional, porque ela recebe mulheres violentadas
que não estão politraumatizadas, que não estão baleadas, elas estão destruídas fisicamente, sexualmente, psicologicamente, mas chegam de ambulância. Então, foi um aprendizado muito grande técnico para a minha vida profissional e para mim como pessoa, porque eu escutei relatos, assim, muito tristes, né? Viu, Paula? Só para dar um reforço, não é nesta área, né? Mas eu, quando fui superintendente do IANSP, e a Luana Piovani esteve na inauguração, eu fiz um pronto-socorro infantil, que é da mesma maneira que a mulher violentada precisa de uma atenção, né? Você não pode permitir que uma criança chegue no hospital dentro de entrando pela porta de um pronto-socorro geral, né? Ela não tem condição de suportar aquela violência, aí não é física, não é da agressão da sociedade, mas da própria saúde, né? Então, parabéns, viu, mais uma vez, né, por pensar grande e pensar por nós. Doutor Milton, deixa eu falar, e nesse pronto-socorro de violência sexual, tem a parte para atendimento pediátrico, porque muitas crianças chegam violentadas sexualmente. Também. Tem um atendimento, uma área dedicada, pediátrica, de violência sexual, né? Só queria dar um dado importante, que mais ou menos quase 8 milhões de mulheres já sofreram por alguma situação de violência sexual. É uma coisa muito séria na nossa sociedade e com consequências de saúde pública terríveis. Então, você falou bem, não só mulheres, crianças, né? Também. Muito. Crianças, mulheres. Infantil, meninas, muito. né? Pessoal, vamos seguir por aqui, faltando 14 minutos para 1h da tarde, o programa Gente que Fala no ar, edição de segunda-feira, aqui pelo AltV, ao vivo, a TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e também pela Rádio 365. Graziela, a internet é parte da rotina de 93% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos de idade no Brasil. Em tempos de fake news, esse dado chama muito a atenção, já que os jovens ficam expostos a esse tipo de conteúdo todos os dias. O cenário é ainda mais preocupante, considerando um estudo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que revela que as notícias falsas circulam 70% mais rápido que as verdadeiras e alcançam muito mais gente. Vamos transportar essa informação toda para o universo que a gente ainda vivencia, né? A pandemia está aí, muita fake news em relação à própria vacina contra a Covid-19, e a vacina também, todas as outras vacinas, a gente vê um atraso aí, né? Poliomielite, tantas outras coisas, sarampo, que estão... doenças que eram aí tidas como que já tinham desaparecido e não desapareceram, né? Pois é, Mauro, acho que a gente vai continuar aquela conversa lá sobre ferramenta, né? Toda ferramenta que chega traz possibilidades, né, de atuação na sociedade. Imagina só tudo que a internet não possibilitou para nós, né? E que essas outras ferramentas que estão chegando também possibilita, assim quando o martelo chegou na humanidade, possibilitou a gente conseguir construir coisas e destruir também, né? Então, toda ferramenta que chega, ela chega com oportunidades e grandes desafios. A gente tem aí, né, fake news não é uma coisa que apareceu agora, né? Mas a rapidez com que elas são espalhadas aí é uma coisa que essas novas ferramentas trazem aí, até, né, falando aí até de ChatGPT também, vamos falar sobre isso também, e outras possibilidades aí de espalhar fake news. Então, quando chega uma ferramenta, o que a gente precisa entender? Como é que a gente lida com ela? Quais são as habilidades necessárias para se lidar com essas ferramentas? Né? A gente vê aí fake news enormes, né? Quando a gente pensa em política, a gente vê fake news no grupo da família, a gente vê fake news ali com os colaboradores de uma empresa, de uma escola, com os estudantes, numa magnitude muito grande. Todos nós, e a gente fala sobre isso, quando bobeia, a gente cai lá de novo, né? Numa fake news, e a gente está lá reproduzindo esse conteúdo. Então, tem algumas habilidades que são essenciais para se lidar com a internet e com essa disseminação de notícias. Né? A minha primeira formação, na verdade, é biologia, eu sou bióloga, então eu acredito muito no pensamento científico, no pensamento crítico, né? Como é que a gente desenvolve isso? Isso é essencial nos nossos tempos. Quando chega uma notícia, como é que a gente pode ir atrás para entender de onde veio, né? Quais são as fontes, né? O que é possível de ser engano, o que é possível de ser manipulação, são habilidades essenciais para se trabalhar na escola, né? A gente tem um grande desafio aí, uma grande oportunidade, como eu disse, mas todos da sociedade precisam estar aí sendo educados para lidar
com essa disseminação, né? E quando eu disse ali, né, por exemplo, o que significa ser professor hoje, né? Antigamente, o professor era a fonte de informação, né? O professor vinha, trazia conteúdos. Não tem como um professor hoje competir com as fontes de informação que a gente tem, né? É Netflix, são redes sociais, é Disney, né? São tantas fontes de conteúdos tão interessantes. O papel do professor hoje em dia, ele tem que ser diferente, ele tem que estimular esse raciocínio crítico, né? Esse pensamento, para conseguir separar, né? Como é que a gente consegue obter informações corretas, informações positivas, para que o jovem e a criança possam atuar na sociedade de uma forma autônoma, né? Que tem Graziela, bastante a ver com responsabilidade, né? Não dá para dar simplesmente liberdade sem responsabilidade, porque aí a atuação vai ficar meio comprometida, né? Você trouxe muito bem esse entendimento. O professor não é mais aquele senhor da informação, agora, e ele tem um papel na sala de aula de levar para os estudantes esse caminho para tentar, quando na chegada da informação, ver se aquela informação realmente é verdadeira, quais são os caminhos para checar aquilo, e tem uma outra situação nessa história. Gente que sabe que a notícia é falsa, sabe que aquilo lá é fake news, e quer passar para frente para ver o circo pegar fogo. É um outro comportamento, que o professor também tem que estar de olho nisso. Pois é, né, Mauro? Aí a gente vai para questões tão profundas da nossa sociedade, né? E aí, quando a gente olha para os pequenos, é isso. Como é que a gente ajuda a entender o que é um comportamento ético, né? São questões muito profundas da nossa sociedade. Por isso que é isso. Acho que a escola consegue fazer muita coisa, mas para a gente lidar com esse tipo de questão, né, precisa do envolvimento de muitas pessoas aí no nosso contexto como sociedade mesmo, né? Então, assim, nós como escola, o que a gente pensa, lá na Lumiar a gente pensa assim, quando chega uma tecnologia, para nós é mais importante usar dentro de um ambiente controlado, né, para que esse professor possa acompanhar, possa ajudar esse estudante a entender como usar, do que simplesmente barrar, banir, falar, não, aqui não, e aí, de repente, esse jovem está solto aí no mundo e não sabe usar essas coisas, não sabe né, ter essa visão um pouco mais ampla, um pouco, né, com maior profundidade, para conseguir lidar com isso tudo que está aí, livre e solto aí, né, para a nossa população. Agora, 8 minutos para 13h. O próximo tema aqui pelo programa Gente que Fala é o seguinte: o lançamento do ChatGPT reacendeu o debate sobre a necessidade de regulamentar a inteligência artificial a fim de mitigar os impactos e potenciais riscos dessa nova tecnologia. Durante o ciclo ILP-FAPESP de Ciência e Inovação, realizado na semana passada, pesquisadores apontaram que é preciso regulamentar a inteligência artificial mundialmente, porque ela é uma tecnologia de propósito geral, que reconfigura a lógica e o funcionamento das sociedades. Milton Flávio, como é que se daria essa regulamentação? Quais são as primeiras ideias a respeito dessa regulamentação da inteligência artificial? Olha, Mauro, isso foi colocado agora, né? É um desafio novo, né? Aquilo que era uma ferramenta, como dizia a Graziella, né? Todos nós estamos muito esperançosos daquilo que a inteligência artificial pode nos oferecer no campo da medicina, no campo do desenvolvimento social, e, ao mesmo tempo, começamos a ficar assustados, né, com a capacidade daquilo que a gente produz e de nós não termos, inclusive, instrumentos ou conhecimento para controlar até onde isso pode chegar. Esse é um assunto, Mauro, que precisa ser discutido com muito cuidado. Eu não vou ser irresponsável de antecipar, é uma coisa muito nova, né? O mundo e os maiores especialistas, né, estão alertando para o perigo, né, para o limite que tem que ser colocado, ou pelo menos por uma avaliação um pouco mais adequada, para apontar quais são os caminhos que devem e podem ser seguidos, sem que nós percamos o controle daquilo que nós estamos produzindo. Ao mesmo tempo, né, eu vejo, semana passada visitei um grupo que estuda treinamento cirúrgico por meio da inteligência artificial, né? Então, é de fato uma questão em aberto. Eu prefiro ouvir mais, compartilhar mais os medos e as esperanças e as expectativas, e não me posicionar nesse momento ainda. Eu diria que eu seria um pouco irresponsável
se quisesse eu, né, dizer qual é o caminho, qual é o limite e quais são as regras. 5 minutos para 1h da tarde. Gente, perguntas da nossa audiência, muita brevidade para cada um, 30 segundos para a resposta de cada um de vocês. Milton, você está com a palavra, então eu vou com você aqui. A Juliana Rocha está no Instagram. Ela pergunta por que continuamos perdendo tantos jovens cientistas para outros países, muitos deles até mais pobres que o Brasil. Olha, porque nós tivemos um apagão cultural e um apagão científico nos últimos 4 anos. Espero que o Brasil tenha se reencontrado com os cientistas, tenha abdicado do negacionismo e que volte a aplicar os recursos que a ciência exige para que o Brasil possa voltar a crescer. Eu só vou dar um dado, Mauro, para que as pessoas entendam o que eu estou dizendo. No governo Lula, e eu não sou petista, você sabe disso, ou nos governos do PT, em 2014, com o FIES, nós oferecíamos 750 mil vagas, ou bolsas de estudo para alunos carentes poderem chegar ao ensino superior no Brasil. No governo Bolsonaro, nos 2 últimos anos, eram 50 mil vagas. Isso significa que 700 mil jovens perderam a oportunidade de chegar ao ensino superior. Isso é muito grave. É mais grave do que os cientistas, eventualmente, que a gente possa estar perdendo no exterior. Carlos Moreno, a pergunta aqui da Clarice de Giorgio, ela está no Facebook, quer saber, ser ator, especialmente no teatro, não é também uma forma de se doar ao público? Bem breve, Carlos. Carlos Moreno? Você está com o áudio fechado aí, Carlos. Desculpa. Não, realmente, eu concordo. É um trabalho de doação. Você está doando o seu tempo, a sua capacidade, o seu talento, enfim, o que for, para naquele momento, naquele período, né, de 1 hora e meia, transmitir alguma mensagem, alguma emoção para aquele público específico. E é o que acontece com o voluntariado. Você está lá, enfim, você vai ficar 10 minutos, 15 minutos num quarto com uma criança, mas é uma doação, e uma doação espontânea e completamente livre de qualquer preconceito, enfim. Não é esta mensagem que eu quero passar para a criança. Não. Diferente do teatro, né? Quando você faz um espetáculo, você tem uma ideia, né? Que você quer demonstrar para aquele público específico. E lá você entra e, assim, o que essa criança está precisando de mim neste momento? É essa a diferença. Carlos, muita gente aqui nas redes sociais comentando da alegria não só de te rever, né? Mas de conhecer melhor o Carlinhos Moreno, né? A gente conhece você da publicidade, a gente conhece você dos palcos, e a gente não tinha esse olhar sobre o ser humano, Carlos Moreno, voluntário nesse trabalho tão bacana que você faz nos hospitais, e aí o público aplaudindo você bastante aqui nas redes sociais. Muito obrigado, muito obrigado. Pode ter certeza que eu recebo muito mais do que eu estou doando. Graziela, antes aqui da sua pergunta, tem um beijo legal aqui para você, que quem está mandando é a Lica, eu acho que é Lica ou é Laica, deve ser Lica, né? Ela é aluna sua do Lumiar, tá bom? E aí o Lucas Muniz, no YouTube, pergunta como é que funciona exatamente o currículo em mosaico da Lumiar. Bem breve, Graziela. Legal, Mauro. Um beijão para a Lica, uma estudante queridíssima, que contribui muito aí com a nossa escola, né, como todos os nossos estudantes. Então, assim, para pegar o gancho e falar do currículo em mosaico, bem rapidamente, é um currículo que é não linear. Então, a gente trabalha todos os conteúdos da BNCC na Lumiar, mas a gente sempre encaixa eles de uma forma que seja significativa para o estudante, entendendo quais são os interesses, então, o que eles querem aprender, e também com as necessidades, em que momento que aquele estudante está. Se ele já passou, já aprendeu aquilo, não tem por que a gente passar de novo só porque ele tem aquela idade, né? E também se ele não está pronto ainda para aprender, a gente também não tem como avançar, né? Tem algumas outras fases para trabalhar um pouquinho antes. Então, o currículo em mosaico, ele mapeia essas necessidades, esses interesses, para linkar com a BNCC de uma forma que seja contextualizada e significativa
para cada estudante. Então, em breves palavras, é mais ou menos isso. Legal, Graziela. E a Lica, na verdade, o nome dela é Olivia Schiavon. Lica, então, é o apelido da Olivia. Paula, a pergunta aqui vem do Marcos Habitante, aqui pela OTV. Como não dá para derrubar todos os prédios de São Paulo, ele diz, né, e fazê-los de novo, mas o que pelo menos as novas construções deveriam fazer, mas ainda não fazem. Bem rapidinho para a gente encerrar, que estamos em cima da hora. As novas construções, os greenfields que a gente chama, elas conseguem fazer o que a gente precisa em termos de estrutura civil, tecnologia. Hoje a gente tem todo o suporte de engenharia, arquitetura. As novas construções é fácil, depende de quanto que a gente pode gastar, depende de quanto de dinheiro que a gente tem. As construções antigas a gente não pode demolir totalmente, mas a gente pode fazer retrofits, né? O que a gente chama de brownfields, retrofitar a parte interna e trazer, no meu caso, na casa de hospital, trazer agilidade, resolutividade, setorização, fluxos importantes, interessantes, conseguir otimizar essa equipe para ela ser mais eficiente operacionalmente. Então, eu acho que o importante desse tema em Healthcare Design é a gente contratar projetistas, pessoas que estudaram muito para fazer esse tipo de projeto. Por exemplo, eu tenho faculdade de arquitetura, de gestão hospitalar, tenho mestrado, tenho 3 especializações, quer dizer, tive que estudar muito o metro quadrado do hospital para poder projetar isso. Eu acho que com bons projetistas a gente consegue fazer mágica. Muito bem, gente, o nosso tempo já estourado aqui, vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Agradecimento a todos vocês, em nome da nossa equipe, Dr. Milton Flávio, Graziela Mier Pérez Lopes, Paula Fiorentini e o ator Carlos Moreno. Eu não tenho tempo aqui da leitura da nossa ficha técnica, em razão do estouro do nosso tempo, apenas um agradecimento a você, espectador, você, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta a se ver amanhã pela OTV, pela Rádio 365 e pelas redes sociais, ao vivo a partir do meio-dia. Um abraço a todos, 1 hora, 1 minuto, tchau, até lá.